Qual seria a função do governo? Por quê? E quando ele nasceu? Para que ele serve de maneira geral? Para responder essa pergunta, dentro da área que nós conhecemos como filosofia política, nós temos autores que nós conhecemos como contratualista. E por autores contratualistas, eu vou aqui elencar 3 caras para vocês: Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. Vou começar pelo Hobbes. Todos esses autores, começando a entender esse panorama, esse contexto histórico que eles estão, vou procurar responder a pergunta de por que o Estado surgiu, por que o governo surge e qual é a sua legitimidade. É sobre a legitimidade do governo e das leis e sua utilidade que esses autores irão se questionar, principalmente. Lembrando que são autores muito influentes para as décadas seguintes, que estão relacionados ao contexto do iluminismo, que estão pensando racionalmente sobre a sociedade, certo? Muitos desses autores são considerados empiristas de um ponto de vista da filosofia, mas outros nem tanto. O que importa é que dentro do aspecto da filosofia política, eles são enquadrados como teóricos contratualistas. Falando do Thomas Hobbes, eu vou ter que investigar primeiro como é que é o estado de natureza. Na verdade, isso é uma área comum para esses 3 autores. Todos eles vão perguntar de como que é o estado de natureza humano. E por estado de natureza, nós vamos entender aqui aquele estado em que o ser humano nasce, que ele está na sociedade, o estado inicial da sociedade, um estado que antecede a sociedade. A sociedade seria aquela que é vinculada por um contrato social, daí o nome contratualista. Então, antes do contrato social, antes da formação da sociedade, como era o ser humano? Qual era o seu estado de natureza, esse estado animal? Bem, para o Thomas Hobbes, o ser humano ele é ruim e na sua maldade ele tem um estado que é caracterizado como um estado de guerra. O ser humano tende a matar um ao outro se nada o proteger. Basicamente, o medo da morte, dentre outras coisas, faria o ser humano meio que coagido se render a esse contrato social, a essa formação da sociedade. Preste atenção como isso é muito importante. O estado de natureza para o Thomas Hobbes é justamente o estado de natureza mau, é o estado de guerra, em que basicamente os seres humanos iam se matar até simplesmente desaparecerem da face da Terra. A formação dos estados, com uma espécie de complexificação dessas sociedades, garante basicamente a existência dos seres humanos. Qual a função então do contrato social para Thomas Hobbes? Nada mais do que a contenção do estado de guerra, que é o estado de natureza humano. É para impedir a galera de se matar, simplesmente que nós formamos esse acordo que nós chamamos de sociedade. Só a título de curiosidade, não existe um documento propriamente dito, é tudo uma metáfora sobre como a sociedade realmente se coloca, certo? Quando a gente fala de contrato social, assinatura de contrato, é tudo uma metáfora de como a sociedade realmente se regularam. É óbvio que não existe contrato quando eu falo de sociedades antigas, né? Pode até haver quando eu falo de sociedades modernas e contemporâneas. E quem controla esse governo para o Thomas Hobbes? Lembremos que o Hobbes é o autor da frase: o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, de entender que uma das piores criaturas, da pior monstruosidade possível que pode destruir o ser humano é o próprio ser humano. Portanto, um ser humano não pode confiar no outro. Uma democracia que é impossível. O que devemos defender, então, não é um modelo democrático republicano, e sim um modelo baseado no poder absoluto do rei. Isso mesmo, um absolutismo. É no absolutismo, para ser mais claro, no despotismo, que irá apostar suas fichas Thomas Hobbes. E você fica imaginando, bem, mas aí é igualzinho que acontecia na Idade Média, na transição da Idade Média? Não. Esse poder baseado do rei não é um poder divino. Thomas Hobbes não acha que o poder do rei advém, como acreditava-se na Idade Média, de uma estrutura divina, e esse rei é basicamente a encarnação de Deus. Não, o poder do rei advém da vontade popular. É basicamente a vontade das pessoas que vai gerar e vai garantir com que esse rei vai poder se configurar como mandante. Nós, cidadãos, habitantes desse reino, vamos abrir mãos das nossas liberdades em prol da segurança que o rei nos confere. É ele que está garantindo a nossa sobrevivência. E aqui é importante lembrar que a figura do Estado para Thomas Hobbes é nada mais, nada menos do que o Leviatã, um monstro que ele vai buscar ali as metáforas da Bíblia, mas que basicamente se configura com uma espécie de monstruosidade que tem no seu corpo toda a população e na sua cabeça o governante. Então o Estado é um monstro que
que é gerido pela vontade popular, que tem o seu corpo pelas pessoas, mas que é governado, que tem a sua cabeça como rei. E porque o rei está governando não por vontade divina, e sim porque nós concedemos a ele essa oportunidade para nos proteger com medo no nosso estado de guerra. Falando agora de outro filósofo, falando agora de outro pensamento, vamos para John Locke. E se você lembra bem, John Locke é o empirista, e como bom empirista, qual seria o estado de natureza que o John Locke acha que nós temos? Como nós teríamos nascido? Nós nascemos como uma folha em branco, uma tábula rasa, que diria John Locke. E se eu nasço como uma folha em branco, uma tábula rasa, quer dizer que eu não tenho informação alguma, quer dizer que eu não sou bom, quer dizer que eu não sou mal, eu sou nada. Meu estado de natureza é basicamente formador. Mas apesar desse meu estado de natureza não ter uma definição de bondade ou maldade, acontece uma coisa interessante. Se não existem ideias pré-concebidas, como são os racionalistas, né? Ele é um empirista e não acredita nisso, existem direitos naturais, jus naturalis. Vida, liberdade, propriedade são direitos naturais dos seres humanos. Nascemos com eles, independente da formação social. Então, para garantir esses direitos, que de uma maneira são corrompidos ou estão em risco diante da sociedade, já que um ser humano, ao ter mais poder do que o outro, pode impor a outro coisas que ferem esses direitos naturais, o John Locke diz que nós firmamos um contrato social. Percebe como aqui o contrato social mudou de figura, mudou de forma? O contrato social que em Thomas Hobbes impedia o estado de guerra, que era negativo, que era uma coisa ruim, agora aqui em John Locke é um estado que garante nossos direitos, que são naturais. Nós temos esses direitos, nascemos com eles e justamente pela construção do contrato social garantimos ele. E para fechar esse papo sobre os contratualistas, eu vou te apresentar o Rousseau. E a visão do Rousseau brevemente é uma visão positiva, né? Muito mais positiva do que a dos outros. Se em John Locke a figura do ser humano não era nem boa nem ruim ao nascer, e se no caso do Thomas Hobbes necessariamente nós éramos uma pessoa ruim, nós somos o lobo do próprio homem, a monstruosidade, nós estamos em estado de guerra, em Rousseau nosso estado de natureza é bom. O ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe. É uma máxima ligada ao pensamento de Jean-Jacques Rousseau. A ideia do Rousseau, então, é que a sociedade é aquilo que transborda o ser humano para esses caráteres de moralidade, de perseguição, de coisas negativas. É interessante notar, por exemplo, que o Rousseau vai ganhar um concurso de redação em que ele escreve um texto dizendo que, sobre a cultura, né? Era um texto sobre a cultura, e o Rousseau vai apresentar uma visão negativa da cultura, dizendo que a cultura e a arte, na verdade, diminuem ou reduzem a capacidade humana, ou reduzem a sociedade humana como um todo. Logo, a cultura não eleva o ser humano como um todo, ela está no seu estado de degenerescência, ela está acabando com ele, para dizer que a sociedade corrompe, destrói o ser humano, e que o ser humano in natura é a melhor coisa possível. Logo, a vida em sociedade teria que preservar ao máximo as características naturais do ser humano, e não de ir podando ele. É como imagina que o ser humano fosse uma árvore muito grande e o tempo todo ficasse cortando e impedindo ele do seu crescimento. É mais ou menos essa a visão de Jean-Jacques Rousseau. Ele vai escrever livros sobre educação, por exemplo, no seu Emílio, para poder explicar essa formação social do ser humano, sempre pensando nas mínimas intervenções possíveis. Mas agora falando sobre a questão do contrato social, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Então para que serviria um contrato social? O ser humano nasce num estágio que ele chamou de bom selvagem, a teoria do bom selvagem, a ideia de que nós nascemos bons. De repente, algo acontece. O que acontece? A propriedade privada. A partir da formação da propriedade privada, o ser humano começa a desenvolver egoísmo, começa a contestar um ao outro, começa a ter brigas, intervenções e guerras. Então é a partir da propriedade privada que o ser humano começa a se desalinhar e perder esse laço de bondade, como apontava Rousseau. Então a solução encontrada pelos seres humanos foi em sociedade, em coletividade. Então percebe, o contrato social na visão de Rousseau é basicamente para combater desigualdades humanas que estavam se formando, baseado simplesmente na vontade geral. Isso é muito importante, porque se você pensar no contraponto com Hobbes, que basicamente a vontade do povo erguia um governante, aqui em Rousseau não, é algo mais direto. A vontade geral tinha que regular esse contrato social. E se o contrato social se mostrasse errado para as pessoas tinham o direito de modificá-lo novamente e assim por diante. Aquilo que nos regula é a vontade do povo. O contrato social não é um elemento que vai erguer um novo governante.
Percebe que, basicamente, se a gente pegar e analisar os três autores, apenas o Thomas Hobbes defende necessariamente um governo despótico e os outros dois, governos baseados na vontade popular. Tanto John Locke quanto Rousseau defendem que o povo tem o poder de modificar as leis. De alguma maneira meio que utópica, o John Locke também confiava isso e acreditava que se o governante não fosse diretamente servente ao povo, não servisse aos interesses do povo, o povo tinha o direito de retirar daí. Mas é difícil tirar do poder quem já subiu ao poder, não é mesmo? Para deixar bem claro e a gente terminar, para o Rousseau, a sociedade se constrói de maneira meio que não alinhada e ela vai corrompendo o ser humano, saindo daquele estágio que ele chamava de estado de natureza, o bom selvagem. E é a partir daí que é preciso pensar numa sociedade mais elaborada, um contrato social. Então as sociedades mais complexas de hoje, regidas por leis, elas tendem a garantir que o ser humano mantenha essas qualidades que são naturais, que são boas, e não de tentar inventar coisas boas. Então, justiça, bondade, amor, são características essenciais e naturais aos seres humanos que na verdade a sociedade deixa correr solto. As leis garantem a permanência das nossas características originais e não o inverso. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu!